Olá, domingo 21 de fevereiro. Muito bom dia para você, hein? O horário de verão acabou, hein? Os relógios devem ser atrasados em 1 hora. E o Globo Comunidade vai te ajudar agora a acabar com aquela dorzinha chata e constante nas costas. Você não está sozinho não, viu? Sabia que mais de 1 milhão de pessoas só aqui no Rio sofrem com esse problema? Mochila ou bolsas pesadas, dar aquela espiadinha toda hora no celular, o pescoço assim, gente. Ou ficar horas na frente do computador. Situações do dia a dia que podem provocar essa dor constante nas costas. Você vai ver como acabar com esse incômodo, a postura correta em cada uma das situações. Os cuidados que devem começar com as crianças na volta às aulas. Agora, no Globo Comunidade. Voltar às aulas e carregar mochilas pesadas, não é não, Ian? Quando a gente às vezes tem que dar um trotezinho mais rápido, fica batendo e incomoda bastante. Tu fica até com um pouco de dor, que força um pouquinho aqui no ombro também. Eu já estou sentado direitinho aqui, olha, para dar todas as dicas. Nós convidamos o Dr. Marcos Brito, que é médico ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e também a ergonomista, especialista em ginástica laboral, Thaís Vieira. Muito bom dia, obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Queria começar aqui, nós estamos sofrendo do mal da tecnologia ou nós estamos relaxados mesmo e fomos relaxando com a postura? Eu acho que as duas coisas, né? Hoje nós temos acesso a um tipo de tecnologia que quase que nos impõe posturas ruins. Por exemplo, você está com o seu celular na mão. Lá, durante a apresentação do programa, você abaixou a cabeça para usar o celular. Se você fizer isso durante 1 minuto, não tem problema. Imagina você fazer isso meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, 6 horas por dia. Com certeza você vai ter alguma dor. Não só no pescoço, muitas vezes nos cotovelos. É desde pequeno? Vamos começar, vamos voltar no tempo, as aulas estão começando e as crianças estão vindo. Nós trouxemos uma mochila para cá, porque as crianças estão indo para a escola agora, cada vez com mais peso, cada vez com mais livros. E a gente queria começar, o que é o certo, o que é o errado para as crianças agora que vão voltar para as aulas? Uma mochila escolar, não existe uma mochila padrão. Você tem que ter uma mochila adequada para cada idade. Essa mochila aqui, para uma criança maior, a mochila não deve... Então, deixa eu só interromper um pouquinho. Então, eu não posso falar assim, não, vou pegar essa mochila aqui que vai servir para 2 anos, 3... Ela não pode acompanhar a criança no desenvolvimento dela. Tem que ser para a criança, para o tamanho dela, é isso? Isso. Então, 2 coisas que a gente observa. Primeiro, o tamanho da mochila, de cima para baixo, e nas laterais. Das laterais, não devem ser maiores do que a lateral das costas da criança. E o comprimento de cima até embaixo não deve ser maior do que a distância da base do pescoço até as nádegas. Por quê? Se isso aqui estiver muito para baixo, vai apoiar nas nádegas, não vai estar apoiando na região lombar. E se isso aqui for muito mais largo do que deveria, o que vai acontecer? Vai sair para as laterais da criança. As mochilas aqui, as abas, ó, tem que ser acolchoadas, largas, então essas abas aqui estão boas. Por quê? Porque elas são acolchoadas e largas. Acolchoamento na parte de trás da mochila. Vamos lá. Você aqui, o estudante, gente. Vamos lá, estou puxando. Primeira coisa que faz, o estudante usa assim, ó. Usa um lado só. Os lados só que já vai ficar com peso para cá, Isso, né? Você vai inclinar o corpo para esse lado, para quê? Para contrabalançar o peso da mochila. Com o passar do tempo, você vai começar a ter alguma dor lombar, pode começar a sobrecarregar a musculatura do trapézio aqui em cima, também tem dor. Então a primeira coisa é fazer o que você está fazendo mesmo, apoiar os 2 lados. Então, os 2 lados estão bem apoiados, a mochila está pelo menos 2 dedos acima da linha das nádegas, está perfeito. Tá? Ficar nas costas de fato. Isso, ela não pode. E se tiver muito mais baixo, o que faz? A gente vê muitas crianças que a mochila vai lá embaixo, né? E elas ficam aqui, né? Não pode. Aí põe no lugar correto. Tem essas tiras aqui do lado que você consegue soltar para baixar ou que você consegue puxar e ela vai para o lugar correto. Mas deveria ter uma para prender aqui na frente também, não é? Quando você corre, se você não tiver esse apoio aqui na frente, a mochila vai bater. Imagina que você esteja com um livro, por exemplo, que seja um pouco mais duro. Mas imagina ele batendo 4, 5, 10, 20 vezes aí atrás. Ela vai te machucar. Isso vai ser o correto. E o peso, gente? Qual o peso? Vai depender de criança para criança, mas qual o peso que uma criança pode carregar? Vamos sentar. Vamos. Como regra geral, o que a gente normalmente usa, a gente usa como parâmetro 10%. Tá? E crianças um pouco mais velhas, a gente pode aceitar até 15%. Não existem estudos científicos
que determine isso precisamente. Mas se você usar a regra de 10%, está ótimo. Por exemplo, você tem o seu filho, pesa 40 quilos. Você não deveria permitir que ele usasse uma mochila com mais de 4 quilos. Então, se você fizer essa regra, botar uma mochila do tamanho da criança, ou seja, não pode ser muito mais larga nem muito mais comprida, com 10% do peso, usando sempre as duas alças, em geral, você vai estar acertando. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que chegaram para a gente? Vamos ver a primeira pergunta, a primeira dúvida, gente. O senhor está recebendo cada vez mais pessoas com esse tipo de queixa no consultório? Sim, todo dia. Essa semana mesmo teve paciente com dor cervical por conta de uso de mochila errada. Digitar muito. Você pega o celular e passa o dia inteiro digitando, você muito provavelmente vai desenvolver tendinite nos braços. Tem muita gente que diz que as crianças agora digitam com os 2 dedos, que é a geração digital, e os mais velhos vão assim, Com né? o dedo, E ainda vão procurando as letras. Mas, né? enfim, isso vai me dar problema de tendinite, enfim, essa postura vai dar problema para as crianças, elas devem evitar isso ou não? O importante é você colocar limite. Então, se você tem o seu filho, está começando a ter acesso à tecnologia, ou se você deu um smartphone para ele, por exemplo, ele entrou no WhatsApp ou em qualquer outro sistema de comunicação, dê limite para ele. Por exemplo, você não pode usar o computador mais do que 1 hora por dia. Se você botar o limite, ele, na verdade, não vai conseguir fazer uma síndrome de uso excessivo. Se você permitir que ele passe 4, 5, 6 horas ou no computador, ou no smartphone, ou no tablet, ele muito provavelmente vai ter um problema de postura. Thaís, tem algum exercício que pode ajudar nisso, ou alongar, ou algum que possa ajudar para evitar... No alongamento? Tem sim. Para a gente não ficar tanto tempo que a gente fica na verdade, esse exercício que a gente faz de excesso de contração muscular, né, que a gente tende a fechar a nossa musculatura, existe o exercício de alongamento, né, que são exercícios práticos. Esse dá para fazer sentado, no caso nos membros superiores, dá para fazer sentado numa boa, que é estender os membros superiores. Isso a gente deve fazer de quanto em quanto tempo? Eu estou lá digitando, estou trabalhando, digitando muito tempo. De 1 em 1 hora, eu devo fazer parar assim, o meu trabalho de quanto em quanto tempo para dar uma alongada? A gente dá uma ideia de a cada 2 horas, pelo menos, a pessoa dá um alongamento. Porque não é um alongamento que vai demorar, que vai tomar muito do seu dia. E eu devo fazer isso quanto tempo, por exemplo? Você mantém o alongamento de 20 a 30 segundos. Então, eu vou fazer esse alongamento abaixo da linha do ombro, eu vou fazer de um lado, eu faço do outro, eu faço para baixo e para baixo, mantendo de 20 a 30 segundos. Esse de membros superiores. E quantas vezes eu tenho que fazer? A cada 2 horas é bom fazer. Na ginástica laboral, a gente faz de forma direcionada, né, com um profissional e tal. Esse é um exercício simples que qualquer um pode fazer no seu próprio local de trabalho. Bem, vamos ver mais uma pergunta agora, gente? Bom dia, meu nome é José. Eu gostaria de saber qual é a postura correta da gente ficar sentado. Postura para ficar sentado, enfim. Bom, vamos lá, vamos corrigir aqui. Então, deixa eu pegar a cadeira, botar um pouquinho mais. Isso, olha, importante você sentar, apoiar as costas, procurar estar de frente para a pessoa com a qual você está conversando. Você viu que eu estava sentado um pouquinho errado, eu estava de torto para poder olhar para você. Isso... Tem que sempre tentar me virar para ficar... Isso, por quê? É importante você olhar o corpo como um todo, né? A gente se preocupa muito com a coluna. Então, se você girar muito o pescoço, você vai ficar com dor cervical. Se você inclinar a coluna, você pode começar a ter uma dor lombar. Então, é importante sentar, apoiar bem as pernas, apoiar os 2 pés no chão, apoiar a coluna. Você pode cruzar as pernas, apoiar os braços. Se você for trabalhar, é importante ter os braços apoiados para que não cause fadiga muscular. Então, é importante você sentar num local confortável. Estamos de volta com o Globo Comunidade, hoje falando de dor nas costas, postura correta, né? Tá cheio de dica aqui, gente. E temos mais dúvidas também, vamos ver. Oi, eu sou Tânia. Gostaria de saber por que dói muito a coluna se você fica sentado na mesma posição. Por que dói muito? Dói muito porque a musculatura ela é feita para movimentar-se. Se você fica numa mesma postura, qualquer que seja ela, durante muito tempo, vai doer. Não só as costas, de você trabalhar com a mão elevada durante muito tempo, daqui a pouco seu ombro vai estar doendo, seu braço vai estar doendo. Então é importante, aquela dica que foi dada no primeiro bloco, do Dr. Sérgio, falando assim, olha, a cada 40 minutos, 50 minutos, levante, dá uma voltinha, passe 10 minutos em pé, isso é muito importante lembrar no trabalho. Vamos levantar então? Vamos lá para a gente mostrar isso na prática, gente. Nós montamos aqui, botamos uma cadeira aqui, você é a cobaia. Vamos lá para a gente mostrar o que é certo ou não, o que é errado
nessa postura toda. Um computador, uma mesa, o que eu posso fazer para melhorar aqui o meu conforto? Vamos lá. Uma coisa é acertar a altura da tela em relação aos seus olhos. Então, duas coisas que você podem fazer, ou levantar a tela ou baixar a cadeira. Então vamos lá, vamos abaixar um pouco aqui. Quando você abaixa a cadeira, podem surgir outros problemas. Por exemplo, se sua postura do quadril ficar muito mais baixo que o seu joelho, você pode começar a ter dor no quadril. Então ela tem que ficar reta. É importante que o quadril não fique tão baixo. Então levanta um pouquinho. Então, talvez só levantar a cadeira, baixar a cadeira não resolva. O braço aqui também é importante, né? Quando você trabalha, você pode ter dor na coluna, mas se você trabalhar com as duas mãos soltas no ar, com o passar das horas, toda a musculatura de posicionamento da cintura escapular vai entrar em fadiga. E depois de algumas horas você vai começar a ter dor. E aí no dia seguinte você está com uma dor que não sabe exatamente o porquê. É porque você trabalhou durante muitas horas sem apoiar os dois cotovelos. E aí essa cadeira, o que ela pode fazer? Você pode regular a altura da cadeira. Então é importante que você regule a altura do assento, regule a altura dos dois cotovelos, preste atenção na altura em relação à linha dos olhos. Uma outra coisa interessante, principalmente para as pessoas um pouco mais velhas, é o uso de óculos bifocal. Às vezes a pessoa não se adaptou ainda ao óculos bifocal e fica abaixando assim. E fica abaixando para tentar achar a distância focal. Isso pode ser o suficiente para que você tenha uma dor nas costas. Doutor, as dores mais comuns para quem fica muito tempo numa postura errada? Só antes uma dica. Mulher, muito comumente, quando senta, gosta de sentar em cima do joelho. E aí fica com uma hiperflexão sentada no joelho. Passa horas, é comum. Em qualquer lugar que você andar, em casa ou no trabalho, você vai sempre encontrar alguém sentado nessa posição. Essa postura, ela é muito ruim. Você deve evitar essa postura porque ela leva a dor no joelho e depois de um certo tempo está começando com dor para subir e descer a escada. Os problemas mais comuns no consultório são dores cervicais, dores lombares, muita dor na região do trapézio, dor no ombro, muita dor no cotovelo, epicondilite lateral, tá certo? E tendinite no punho. Essas são as dores. A digitação do membro superior. Cadeira muito baixa, leva a dor no quadril, sentar com o joelho muito para trás. Isso. Sempre lembrar de ajustar. Isso. Por exemplo, não botar os pés para trás, muito tempo para trás. Por quê? Porque senão você vai sobrecarregar o mecanismo extensor, aumentar a pressão na rótula. Sempre. Isso. Essa seria, e o computador na altura da linha dos olhos. Um pouquinho para baixo, de modo que você consiga trabalhar sem precisar abaixar o pescoço. E se eu uso o óculos, importante que seja, dependendo de cada pessoa, lógico, mas que seja bifocal para multifocal, né, que a gente consiga fazer, não precise fazer esse movimento e sim só com os olhos, é isso? Né? Isso. Se a pessoa tem dificuldade de numa câmera, com óculos, acertar a distância focal, tiver sempre que ficar abaixando, talvez para o trabalho, vai no seu oftalmologista e fala assim, o meu monitor fica a 65 centímetros da minha vista. Eu quero acertar, eu quero um óculos só para isso. E aí no trabalho ele deixa lá paradinho, pega esse óculos e aí ele fica com a distância focal certinha. Enfim, mas tem as crianças que vão para a escola, estão estudando. Enfim, as crianças também devem ter esse mesmo cuidado de quanto em quanto tempo uma criança está lá estudando. Nós sabemos, às vezes as crianças vão largando o corpo e começam a fazer isso. As crianças também precisam ter esse cuidado na escola. A escola também precisa ter essa atenção especial. Na escola, o que a gente observa muito é aquela postura da criança que vai escorregando no banco, né? Vai ficando com a coluna solta, não apoia a região lombar. Isso mais até no adolescente, né? Assim, lá para o pré-adolescente de 9 aos 14 anos. E isso, durante muitas horas, leva a dor lombar, com certeza. Deve parar de quanto em quanto tempo para fazer um... Na verdade, na escola a gente tem o recurso do educador físico, né? Que o professor de educação física ele tende a orientar essas atividades. E teoricamente seria o mesmo tempo. Tá. Né? Já se troca de aula a cada 50 minutos, 1 hora, então naturalmente a criança já levanta um pouco, né? Então naturalmente nas escolas a gente já tem isso. Então, gente, muito obrigado pela presença, pelas dicas. O Globo Comunidade fica por aqui, gente. Cuide da sua coluna, tudo direitinho aí. Tenha um bom domingo, hein? Tchau, gente. Até lá.